Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer a prática do delineamento quadrado latino. Vamos utilizar o programa Cisvarco para realizar essa análise em um software. Aqui eu tenho um exemplo, os dados foram analisados de uma forma manual, mas eu vou pegar esses dados para fazer essa análise no Cisvarco. Então, esse é um exemplo, como falei, em quadrado latino. Foram utilizadas 5 repetições. Como o quadrado latino necessita que o número de repetições seja igual ao número de fatores de bloqueio num sentido e no outro sentido, e além disso, no número de tratamentos. Então, os tratamentos foram avaliados numa condição de 5 tipos de recipientes na linha, constituindo uma fonte de bloqueio na linha os diferentes recipientes, e na coluna o outro bloqueio, que seriam diferentes posições dentro da bancada. Então 5 e 5, e necessariamente nós vamos ter 5 tratamentos. Então aqui os tratamentos foram avaliados 5 diferentes tipos de hormônio no crescimento de plantas de eucaliptos após 45 dias. Os tratamentos foram A e A, quer dizer, A e B, A e A, 2,4-D, cinetina e testemunha, que não foi feita nenhuma aplicação de hormônio nas plantas de eucaliptos. Aqui estão os dados na primeira linha, na segunda linha, depois na primeira coluna, na segunda coluna, e assim na sequência. Aqui nós teríamos o somatório dos tratamentos, em que nós somaríamos o tratamento A, por exemplo, 67, depois o 64 e assim na sequência. Aqui nós faríamos esse cálculo de forma manual. Nós vamos pegar esses dados e nós vamos levar para o Excel, para depois nós rodarmos o programa no programa estatístico Cisvar. Tem que ter um pouco de cuidado quando nós trabalhamos em quadrado latino, para que fique bem certinho aquela parcela relativa àquele bloqueio na coluna e aquele bloqueio na linha. Eu coloquei aqui na linha 1, na coluna 1, o tratamento era A e B, a variável que eu avaliei foi massa fresca e aqui eu obtive o valor. Depois é só digitando os outros, mas sempre ter aquele cuidado para que fique certo, para que não fique nada errado, porque senão vai fazer uma análise inadequada. Como já falei no delineamento indique-o em blocos, eu posso colocar o nome dos tratamentos, se não quiser chamar de tratamento 1, que alguns softwares necessitam que seja a colocação de números e não pode ter texto. No programa Cisvar eu posso ter o texto, só lembrando que tem que ser o mesmo tipo de letra, não posso colocar em um tratamento A e B maiúsculo, no outro A e B minúsculo, porque ele vai entender como fosse 2 tratamentos diferentes. Aqui estão os meus dados, se tivesse vírgula, poderia ser com vírgula ou com ponto. No programa Cisvar eu posso rodar com os dois, não tem problema. Eu vou pegar esses dados e vou levar para o LibreOffice, porque eu tenho que salvar na extensão DBF. O Excel não possui essa extensão DBF, então eu vou utilizar esse transformador, esse outro Office, que é o LibreOffice, ou também dá para utilizar um transformador online em algum site que tem de transformação de arquivos. Eu vou copiar esses dados, vou abrir o LibreOffice na opção Calc, seria similar ao Excel. Vou colar esses dados, simplesmente vou salvar vou salvar em algum local que vocês queiram. Vou salvar na minha área de trabalho como dados em delineamento quadrado latino. Na extensão DBF, cliquem em salvar e depois deem OK e fechem esse arquivo. Precisa fechar esse arquivo porque senão dá problema de compatibilidade no Cisvar. Fechei esse arquivo, vou abrir o meu programa Cisvar. Antes de fazer a nova e os testes de médias, eu preciso verificar se esses meus dados eles são pelo menos normais, para verificar as pressuposições do modelo matemático. Vou fazer essa verificação, vou em análise, posso fazer só Shapiro-Wilk,
ou indo em estatística descritiva, eu faço o Shapiro-Wilk e o Kolmogorov-Smirnov, que são os dois principais testes para verificação de normalidade. Vou em estatística descritiva, arquivo pronto, que é o arquivo que nós salvamos, em abrir arquivo, localizem o arquivo que vocês salvaram, dados DQL. Vou selecionar a minha variável, que nesse caso é massa fresca, clico em massa fresca e clico em teste de normalidade e depois analisar. Abriu a saída do software para a variável massa fresca. Aqui estão as estatísticas descritivas básicas, estatísticas da natureza de distribuição, e o que me interessa para a sequência é o meu teste de normalidade. Para que eu aceite a hipótese de normalidade, ou seja, para que fiquem normais, para que sejam normais esses dados, esse valor de P aqui precisa ser maior que meu nível de significância. Estou trabalhando a 5%, então esse valor teria que ser maior. Para Shapiro-Wilk deu 0,51, seja maior, e Kolmogorov também 0,94, maior que 0,05. Então os dados seguem uma distribuição normal nesse exemplo. Eles estão aptos para serem analisados na estatística paramétrica, então na estatística, na análise de variância e por um teste de médias para, se houver, obviamente, a significância na nova. Vou fechar esse arquivo. Se quiserem salvar, eu vou só fechar. Eu vou fechar aqui e vou fazer a minha análise de variância. Vou no Sysvar, vou em análise, a nova, ou a nava. Abriu essa janela, vou em abrir arquivo, seleciono o arquivo, abro o arquivo, vai aparecer a minha primeira linha que aparecia lá, que eu coloquei a nomenclatura lá no programa, no Excel, em que eu chamei de linha de coluna de tratamento de massa fresca. Eu estou trabalhando com delineamento em quadrado latino, que eu tenho as duas fontes de bloqueamento, uma na linha e outra na coluna, mais a fonte de variação tratamento. Então, vou adicionar as três fontes de variação. Então, vou adicionar linha, clico em linha, clico em adicionar, veio para cá, clico na outra variação, no outro bloqueamento, clico em coluna, clico em adicionar, venho para cá. Então, adicionei os dois bloqueamentos nos dois sentidos, na linha e na coluna, e vou adicionar a fonte de variação tratamento, clico em adicionar. Está pronta a minha análise de variância, clico em finalizar, sim. Vou fazer agora, abriu a opção para fazer o teste. Eu não preciso fazer teste para saber se houve diferença na linha ou na coluna, para saber o teste, por exemplo, de médias. Eu vou fazer somente para a fonte de variação tratamento. Então, vou clicar em tratamento e vou clicar em um teste. Vou clicar no teste de Tuck, mas poderia ser outros testes, ou nós podemos fazer mais de um teste no mesmo momento. Vou clicar em teste de Tuck, 5%, clico em OK, vou na sequência OK. Agora ele vai me pedir as variáveis do arquivo. A variável que eu analisei nesse exemplo foi massa fresca de mudas, então clico em massa fresca, veio para cá. Se eu tivesse mais variáveis, era só ir adicionando, ele geraria um arquivo único com todas as variáveis analisadas. Nesse caso só tenho massa fresca, clico ele veio para cá, clico em finalizar. Não precisamos transformar porque os dados já foram verificados quanto à sua normalidade e atendeu-se a normalidade, então vou clicar em finalizar. Vou salvar, aqui está a saída, vou salvar esses resultados em DQL, lá na minha área de trabalho. Vou abrir esse arquivo para fazer a análise do resultado que nós obtivemos. Aqui está a saída do software, em que a variável analisada foi massa fresca, sem transformação. Aqui nós temos os valores de F calculado e todos os outros valores da nova. E nós vamos, para a nossa análise, nós vamos utilizar o valor de P, ou seja, o P-valor.
Fazendo essa análise na linha, o valor de P foi menor que o valor da significância, então foi significativo. A fonte de variação na linha, ela foi uma fonte significativa de variação. Voltando aqui no nosso exemplo, na linha, nós estávamos fazendo o bloqueio dos diferentes recipientes. Então, nesse exemplo, os recipientes sim são uma fonte significativa de variação pelo resultado que nós obtivemos aqui. Ou seja, nós rejeitamos e há diferença na fonte de variação linha. Para a outra fonte de variação, que era a coluna, o p-valor também menor que 0,05, também rejeitamos H0 e há diferença para a fonte de bloqueio coluna. Aqui no nosso exemplo, coluna eram as diferentes posições dentro da bancada. Nesse exemplo, as duas fontes de bloqueio foram significativos. Nesse caso, o delineamento quadrado latino foi utilizado de maneira bem adequada, porque existia realmente duas fontes significativas de variação, uma na linha e outra na coluna. Para a fonte de variação tratamento, que eram os diferentes hormônios, avaliando a sua massa fresca, o p-valor foi menor que 0,05, nós rejeitamos também H0 e há diferença entre os diferentes hormônios para a variável massa fresca. O CV foi 12%, um CV intermediário, um CV até com uma boa precisão para a variável que nós temos. Como houve diferença significativa para tratamento, nós queremos saber qual tratamento foi superior, qual foi inferior e quais não diferenciaram do superior e do inferior. Então, o teste de Tuck, aqui está o teste de Tuck, aqui está o resultado. O programa Sysvar, ele sempre vai ordenar do tratamento com menor média para o tratamento de menor média. Aqui estão as médias e aqui estão o resultado do teste. O Sysvar, ele tem a forma de mostrar as diferenças entre os testes com letra e número. Então seria A1, A2, A3, A4. Eu posso substituir aqui pela fonte, por letras, que seria o mais normal. Então colocaria A, B, e B. Pela análise, o tratamento com A e B foi o superior, que não diferenciou do 2,4-D, e como inferior, eu obtive o tratamento testemunho. Então, essa é a análise desse experimento em quadrado latino, utilizando o programa Sysvar. Espero que vocês tenham conseguido entender aí a análise nesse programa, que é bem fácil para ser trabalhado.